irmãos, eu passo a ler um testemunho da congregação de Assis Chateaubriand, no Paraná, nosso irmão João dos Reis. Assim nos escreveu em sua carta. No dia 14 de outubro de 2017, eu estava trabalhando e tinha que cortar uma corrente. Quando estava cortando-a, a barra de ferro que a prendia escapou, atingindo o meu pescoço do lado esquerdo. Clamei pelo Santo Primaz Irmão Aldo e pela Santa Vó Rosa e senti que o corte era profundo e que poderia ser grave, mas senti a proteção destes santos de Deus. Fui socorrido pelos outros funcionários até o pronto-socorro da cidade de Palotina. Lá chegando, os médicos que me atenderam disseram-me que eu tinha um santo muito poderoso e que não era para estar vivo, pois o corte foi muito profundo e bem próximo à artéria, e a barra de ferro cortou um músculo, deslizando pela artéria. Tive o músculo reconstituído e recebi 14 pontos no local do corte. Mas graças a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e a Jesus Nosso Senhor, após 15 dias, voltei ao médico para a retirada dos pontos. E ele me disse que tive boa recuperação e que já podia voltar ao trabalho. Sou muito grato a Santa Vó Rosa e ao Santo Primaz Irmão Aldo, a quem devo a minha vida. Assinado João dos Reis. Ele reside em Assis Chateaubriand, no estado do Paraná.
de homens esquecerão de Deus. Almas que aprisionadas pelo pecado na escuridão vivem sem consolação. Porém, deste mundo eu não sinto medo, pois minha vida a um santo entreguei. Poderoso lá no céu, fala com Deus. Piedoso, ouve a minha oração. Me estende sua mão. Aldo é o nome que com fé eu clamo. Santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso eu te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Oh, profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração. No mundo há muitas ilusões, há maldade e perseguições, mas com este santo a tudo eu posso vencer, pois está a me defender. Remove montanhas, abre o mar, é só confiar. É como oásis em um deserto, água da vida. Poderoso lá no céu, fala com Deus. Piedoso, ouve a minha oração.
santo profeta criado por Deus, é a luz que ilumina a minha vida, é a minha felicidade. Aldo, meu santo protetor, creio em ti, sei que lutas por mim e por isso eu te amo tanto assim. Sem ti o que seria de mim? Oh, profeta Aldo, esta canção é uma homenagem de coração, minha gratidão e louvor ao Senhor. A vigilância e a oração. Uma das coisas importantes na vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração, é a vigilância. A fé sem obras é nula. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da fé. Mas se alguém orar muito e não vigiar para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou, dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. E o apóstolo São Pedro disse a mesma coisa em outras palavras, a saber: sede sóbrios, vigiai, porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo que se passa no seu pensamento e em seu próprio corpo, em derredor dele ou no meio em que vive. E qualquer coisa que se notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. A oração é uma arma de Deus, que Deus deu aos seus filhos para o afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites da vontade da carne, isto é, do instinto humano, ou do espírito, que se manifesta nos 5 sentidos, a saber, visão,
audição, olfato, paladar e tato. Então o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem a abusar e contrariar a lei da natureza criada por Deus, levando-o a desobedecer e pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, riquezas, engrandecimentos, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele se descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz isso com dois objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, o que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do corpo até sua eliminação para ligar o espírito às cadeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Por isso o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os seus espíritos um só corpo maligno espiritual que é das trevas. E ele traga o espírito do ímpio, isto é, o envolve e apodera-se dele. E este passa a fazer parte da cadeia da escuridão ou corrente maligna. Passa a ser escravo do mal. Mas Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também disse: vigiai, pois, em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir estes ensinamentos, viverá. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios de fumar e beber bebidas fortes ou bebidas mais fracas, porém proibidas por Deus, ou no uso de drogas e entorpecentes, ou na glutonaria, que é o comer demais. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar enfermidade aos órgãos de seu corpo. Qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar ainda está em trevas, isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus, não se converteu à verdadeira fé. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem à cobiça, à inveja, à corrupção do caráter, e faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existem no próximo, e faz andar por caminhos perigosos. A esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que significa riqueza e cobiça e pecado. O poder do mal cega o homem com as suas trevas, para afastá-lo da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão,
para prender o homem aos encantamentos e aos deuses falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas para afastar os homens da luz ou da comunhão com o Deus vivo. Por isso fez bem o apóstolo São Pedro em dizer: sede sóbrios, vigiai. Vigiar é também prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e disciplina. Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem, coisas injustas e cheias de iniquidade. Faz a criatura que não guarda esta doutrina em seu coração encher-se de trevas com a audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas profanas, anedotas. Tenta o homem a ficar preso às rodas dos escarnecedores. Tenta-o a gostar de ouvir coisas do mundo. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem pelo mau e exagerado uso do aparelho auditivo. Pelo olfato é tentado o homem e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do ser humano para atos libidinosos e imorais. A falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos constituem uma porta aberta para o maligno. Por aí se vê que muita gente fica doente por não ser sóbria. É, pois, necessário que todos vigiem sempre e resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter pensamento mau, ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas, ou a olhar coisas más e ver com maus olhos, ou a usar mal as mãos, ou a ser exagerado no uso do paladar ou dos outros sentidos, deve lembrar-se logo do nome de Jesus e clamar também pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, com fé, pois ambos são nossos modelos e têm todo o poder dos céus. Devem orar imediatamente, combatendo o mal. Vigiando, percebe-se o mal e a tentação, e orando, recebe-se o amparo do Consolador e do seu sucessor, e com isso cessa a tentação, e desaparece o mau pensamento e todo o mal. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus para fazer de nós o que Ele quiser. O espírito das trevas tenta, e se o homem cair, cedendo à tentação e fazendo o que o poder do mal quer, estabelece comunhão com ele e fica em trevas, ficará dominado pelas trevas e sofrerá muito. Mas se o resistir, continuará em comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus e seus santos, e viverá para todo sempre. Amém.
se está triste e abatido, desanimado desta vida, meu irmão, com reverência e amor no coração, diga o nome do profeta do Senhor. Família, há problemas de saúde, e no trabalho a falta de felicidade. Clame o nome do profeta poderoso, pois ele é santo, justo e muito amoroso. Povo de Deus, povo do último profeta, sempre unidos a vitória será certa, e anunciais o evangelho do Senhor, para que o mundo creia no Consolador. Realmente, irmãos, nós precisamos muito da constante guarda e da proteção contínua do nosso santo irmão Aldo. E eu creio que realmente, irmãos, ele foi levado aos céus para poder nos dar ainda uma proteção muito maior. Porque vemos quanto sofrimento há no mundo,
E também sentimos de perto as lutas, porque para vencermos, precisamos sempre fazer conforme está neste boletim. Termos sempre o nosso pensamento voltado ao reino dos céus, fazendo a nossa parte de vigilância e também de oração. Porque, olha, eu leio tanta carta, irmãos, a maioria são testemunhos de grandes milagres que o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa fazem em favor dos fiéis. E na maioria das vezes, o apostólico quase nem tem tempo de orar, porque quando percebe o perigo já está em cima. Mas às vezes só em pensamento, ele pedindo, orando e confiando, já recebe milagres extraordinários. Por quê, irmãos? Porque o irmão Aldo ouve a nossa oração. Principalmente quem é fiel, quem é obediente, se esforça mesmo para obedecê-lo em tudo, mesmo que não tenha tempo de clamar em som audível, mas só pensando no nome dele, ele já percebe o perigo, já ouve o seu clamor e livra de acidentes horríveis. Há testemunhos muito lindos, como esse que eu li nesse boletim. Por quê, irmãos? Porque nós temos a guarda desse santo. E ele envia anjos, envia santos, os profetas, os apóstolos. Ele e a Santa Vó Rosa e a Virgem Maria enviam para nos guardar e nos livrar do mal. Mas precisamos fazer a nossa parte para podermos receber, inclusive orar e também clamar. Eu me lembro uma vez, um dos nossos irmãos, infelizmente, ele estava guardando uma fábrica, era guarda noturno. E quando ele percebeu que os ladrões entraram, ao invés de ele pensar ou clamar Santa Vó Rosa, ele lembrou do revólver. Entenderam? E a Santa Vó Rosa depois falou para o irmão Aldo, eu estava do lado dele, era só ele lembrar de mim, eu o livrava de todo o mal, mas ele não lembrou de mim, não orou, não clamou e confiou no revólver. E ela não pôde fazer nada por ele. Vejam, irmãos, o que é a oração. É uma arma que a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo nos deram, mas a gente precisa vigiar, não somente obedecer toda a doutrina e toda a disciplina, para termos mérito à guarda dos anjos, mas também viver em constante vigilância, como está no boletim, nos 5 órgãos que regem propriamente a existência do corpo. A gente tem que vigiar em tudo, irmãos, até no pensamento, para não pensar o mal. Temos vigiar para nunca duvidar do poder do irmão Aldo. Tem essa também, porque a pessoa pode orar muito, pedir muito, mas se ela duvida dele, o que ele pode fazer em favor dessa pessoa? Por maior misericórdia que ele tenha, mas ele não pode infringir a justiça divina. Então precisamos vigiar, precisamos orar, mas precisamos também ter muita fé, principalmente no poder desses santos, e crer na nossa doutrina, e crer na nossa disciplina, que é justamente uma bênção do céu. A disciplina, irmãos, nos resguarda do pecado, nos resguarda dos perigos e nos resguarda dos males. E o poder das trevas não pode atacar uma pessoa que crê na nossa doutrina, confia no irmão Aldo e na Santa Vó e é fiel ao que eles ensinam. Porque eles nos dão, irmãos, todo o poder,
toda a proteção, todo o amparo, de toda a bênção e a guarda de milhões de anjos. Mas é como está aqui nesse boletim. Tudo depende também de cada um. Tem, por exemplo, irmãos que oram muito, pedindo a cura. Eu sei porque eu leio muita carta, e inclusive de pessoas que são novas neste santo caminho, que estão começando agora a ouvir a hora milagrosa. Então escrevem muito pedindo cura, citando as doenças. Mas, irmãos, se tal pessoa, por exemplo, ouvindo a hora milagrosa, ela recebe os ensinamentos. Porque nós que pregamos, ensinamos. Inclusive o perigo dos vícios, o perigo do pecado, porque a doença não veio por vontade de Deus. A doença surgiu por obra do espírito das trevas. E quando ele conseguiu tentar e derrubar Adão e Eva no pecado, ele dominou a raça, o poder das trevas. E foi ele que criou toda sorte de males. Deus não criou doença, Deus não criou peste, Deus não criou pragas, Deus não criou epidemias, Deus não criou sofrimento nenhum. Ele só criou o bem para a raça humana. Mas, infelizmente, por quê que surgiram os males? Porque Adão e Eva pecaram. Entenderam? Eles foram muito bem avisados por Deus. Vigiai, porque se pecareis, certamente morrereis. Deus os avisou. Eles estavam sabendo do perigo, que o pecado poderia lhes trazer os males. Mas eles foram teimosos, entenderam? Não vigiaram, não oraram, não pediram sabedoria, mas entregaram-se totalmente aos desejos carnais, sem se lembrar do que Deus lhes disse: se pecares, certamente morrereis. Então, desprezaram a Deus, se entregaram ao pecado, às tentações. E foi aí que o poder das trevas dominou e criou toda a sorte de males. A doença, inclusive a morte, é obra do mal. Agora vejam, o apostólico também fica doente, mesmo sendo fiel, porque o nosso corpo é carne, pele e osso, e é frágil. E a doença está no ar, podemos dizer, são vermes, são micróbios que todos nós respiramos. Então nós estamos sujeitos também à doença. E apostólico também morre do corpo. Mas se for fiel, irmãos, à nossa fé, e crer no irmão Aldo de coração, e confiar no poder consolador da Santa Vó Rosa e em todo o poder da Virgem Maria, de Jesus e do nosso Deus, sendo obedientes, nós somos guardados. E mesmo num dia de doença, eles nos amparam. Eles nos dão consolo, nos dão força. E quando Deus quer prolongar os nossos dias, eles nos curam. E fazem grandes milagres e prolongam os nossos dias. Entenderam? O apostólico, se é fiel, só deixa do corpo quando Deus quer. Pode viver até 90 anos, 100 anos. Mesmo enfrentando lutas, doenças, provações, porque vivemos na terra e até o mundo está onde? Está na terra. E mesmo que tenhamos muita proteção divina, como temos, podemos ser atingidos pelas lutas, mas temos amparo, temos guarda
dos anjos, dos santos, e temos a arma da doutrina, da disciplina e da oração em nosso favor. E é quando vencemos. Mas, conforme eu ia dizendo, eu leio muita carta, e muitas vezes a gente percebe que é um ouvinte novo da hora milagrosa e que ainda não se desprendeu dos vícios. Então pede oração, que quer sarar, mas muitas vezes toma bebidas alcoólicas, que além de pecado, porque vicia e separa a criatura de Deus. A criatura ébria, ela perde até o domínio da mente e pratica coisas totalmente erradas e até perigosas para ela e para os outros. Então, se ela bebe bebida alcoólica, ou mesmo cerveja, tem gente que fala uma cervejinha não faz mal, porque tem pouco álcool. Mas por que Jesus proibiu? Desde o início desta obra. Proibiu os apostólicos de tomar cerveja, de tomar vinho, de fumar. Por quê? Tem gente que fala, um copinho de vinho não mata ninguém. Mas, irmãos, cada um tem um ponto fraco. Entenderam? E através de um copinho, de uma cervejinha, de um cigarrinho, de um cálice de bebida, a pessoa vai se entregando ao pecado porque ela está tentando a Deus. Ela sabe que isso é perigoso. Ela sabe que isso é proibido. Ela sabe que isso desagrada a justiça de Deus. Mas teima, ela está tentando a quem? Está tentando a Deus. E é um pecado gravíssimo tentar a Deus, porque ela se expõe ao ataque do mal. Ela perde o amparo e os méritos diante de Deus. E é quando o poder das trevas a domina. Não está escrito aqui no boletim que o poder das trevas fica bramando como um leão, contornando a pessoa para ver quem ele pode tragar? Então nós vamos beber cerveja, vamos beber vinho, vamos fumar, beber pinga. Nós estamos fazendo o quê? Tentando a Deus e expondo o nosso corpo, a nossa vida ao poder das trevas. E é quando Deus não pode fazer nada para nós, porque nós estamos buscando o mal. E isso é um pecado gravíssimo. Por isso precisa vigiar, porque muitos irmãos no passado bebiam, até se embriagavam, e muitos fumavam não sei quanta carteira de cigarro por dia, e alguns, infelizmente, usavam até droga. Mas quando se converteram à nossa fé, logicamente se arrependeram, foram perdoados. Foram salvos, foram vivificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele, pelo perdão do Consolador, pela misericórdia do irmão Aldo. E eles livraram tais apostólicos do vício, porque vício é das trevas e é o poder do mal que domina um viciado. Isso toda a vida a direção da igreja nos ensinou. A pessoa que está no mundo e fuma, ela não fuma sozinha. Em volta dela tem diversos espíritos das trevas fumantes, que enquanto viviam no corpo, tinham o vício do cigarro. Quando perderam o corpo no pecado, foram condenados, não foram para o céu. Ficaram aí no mundo, tentando a humanidade. E eles acham falta do cigarro. Por quê? Porque eram viciados no vício. E o que eles fazem? Eles rodeiam o homem e tentam. Se o homem cede à tentação e fuma,
os espíritos das trevas que rodeiam fumam junto. Usam o corpo da pessoa para matar a vontade que eles têm de fumar. Agora vejam a situação de uma pessoa fumante. Ela não sabe. Ela não sabe disso. Nós sabemos porque a nossa igreja é do Consolador. E o Consolador veio para revelar tudo que Jesus não pôde falar no passado. Então a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo nos revelaram isso. Mas no mundo eles não sabem. E muitas vezes, sem saber, são escravos do vício. E quem os domina são os espíritos das trevas. Tanto é que muitos precisam largar de fumar. O médico fala, se o senhor continuar fumando, o senhor não vai durar 6 meses. Porque o fumo é muito prejudicial à saúde. E causa doenças horríveis nos pulmões e em todos os órgãos do corpo. E muitas vezes a pessoa está até desenganada pelos médicos. Mas por que ela não larga? Não consegue. Muitas vezes tenta, põe o cigarro para lá, põe o cigarro para lá, quando percebe já está fumando. Por quê? Porque ela sente um desespero, uma falta de paz, uma falta de segurança. Ela acha falta do cigarro, mas não é só ela. Ela acha falta porque é viciada e os espíritos das trevas a dominam. E obrigam ela a participar do vício. Entenderam? Mesmo sabendo que vai morrer, ela está fumando. Por quê? Porque é escrava, irmãos, do poder das trevas. Agora, se ela ouve a hora milagrosa com fé, recebe essa nossa doutrina, esses nossos ensinos, e quando vem a vontade de fumar, ela diz, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, o médico falou que se eu continuar fumando, eu não vivo 6 meses. Mas eu não consigo largar do cigarro e do vício. Mas a senhora tem todo o poder. O senhor, irmão Aldo, tem todo o poder. Eu peço perdão e me entrego nas vossas mãos. E suplico, dai-me forças para que eu consiga vencer esse vício e possa sarar e viver mais uns tempos nesta terra. Se ela faz isso, irmãos, com sinceridade, fazendo o que o boletim ensina, vigiando, orando, clamando e confiando no poder deles. Irmãos, são milhões já que largaram de fumar. Através da fé na nossa doutrina e, logicamente, obedecendo a nossa disciplina, porque a disciplina ensina a não ter vício nenhum. Então, precisamos fazer a nossa parte. Agora, se a pessoa, às vezes, até largou de fumar, mas não vigia, não ora, e no mundo vê até criança fumando, mulheres, homens, idosos fumando. Se a pessoa, através dos olhos, fica observando os outros fumando, e não ora, não vigia, não pede socorro aos santos de Deus, muitas vezes ela é tentada a ter vontade de novo de voltar aos vícios. E, infelizmente, um ou outro, às vezes se perde por aí. Por quê? Porque não orou, não vigiou, não clamou, não foi humilde e não se defendeu. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus disse, eu faço a minha parte, tu faz a tua. Então é necessário, como está no boletim, a vigilância, a oração. Inclusive, irmãos, para poder sarar. Porque tem uns, por exemplo, que sabe que uma comida faz mal. Não pode comer aquilo que passa mal. Entenderam? Então, o que precisa fazer? Vigiar. Quando dá vontade de comer aquilo, pede, Santa Avó, me ajuda. Irmão Aldo, me livra dessa vontade, porque essa comida me prejudica. Ora, pede, a Santa Avó dá força.
O irmão Aldo dá entendimento, ele dá coragem, e a pessoa então ganha força e despreza o que é mal. Se sabe que não pode ficar tomando chuva, porque o seu organismo não aguenta a umidade, e muitas vezes está até com problema de saúde, então vai ficar orando debaixo da chuva. Que adianta? Santa Vó, me livra da pneumonia que essa chuva causa, e fica tomando chuva. Então a Santa Vó vai livrar? A pessoa precisa fazer a parte dela, evitar todo o mal para receber a bênção, a graça, a força, a sabedoria, a coragem, e ficar livre do mal. Muitos pedem oração, até para se livrar das drogas. Pedem oração. Eu leio muita carta, atendo muito telefone, e pedem, me ajudem. Peçam a Santa Vó por mim. Eu quero largar das drogas. Me ajudem. Quando a gente vê, a pessoa está no bar da esquina ou está no meio de outros que se drogam. Não corta amizade perigosa. Então, como é que vai se livrar? Não ora, não pede socorro, não vigia e se expõe voluntariamente à tentação, porque fica andando com drogados. Como é que ela vai vencer o vício? E como é que a Santa Vó, irmão Aldo, vai fazer um milagre na vida se a pessoa não ora, não pede, não faz a parte dela? Por mais que ela queira livrar, irmãos, fica muito difícil. Há, por exemplo, aqueles que precisam do emprego. Está desempregado, passando por dias difíceis, apesar que a Santa Vó Rosa tudo faz para ajudar. Para que ele não passe fome, para que ele não passe frio, para que ele tenha onde se cobrir, se resguardar. Mas a pessoa precisa do emprego. Mas muitas vezes quer achar o emprego do estudo dela. A função que ela sempre exerceu e agora está desempregada. E não aceita outro serviço. Não se humilha. Então, o que adianta estar orando, estar pedindo? Muitas vezes a Santa Vó abre uma porta de emprego, mas não é aquele emprego que ele quer. Não é aquilo que a pessoa quer. E a pessoa despreza. Não aceita a ajuda dela. E como é que ela vai fazer milagre se a pessoa faz isso? Não faz a parte dele. Porque se a avó abre uma porta de emprego e a pessoa começa a trabalhar ali, ganhando o seu pãozinho, sustento para sua família, mais tarde a Santa Vó poderá ajudar dele conseguir o emprego na função que ele quer. Mas precisa ser humilde e aceitar o que ela está oferecendo. Entenderam, irmãos? Por isso que o boletim nos ensina orar, pedir, mas também vigiar, obedecer e fazer a nossa parte. Eles fazem a parte deles, mas nós precisamos fazer a nossa. Entenderam? O mesmo se dá com muitas. Teve uma mocinha que ela quis falar comigo e com o pastor Sólio. E nós recebemos ela lá no escritório, ela estava chorando. Aí eu olhei bem para ela, uma moça, não era criança não. Ela sabia muito bem o que ela queria, já era moça. E ela nos disse, olha pastores, orem por mim, eu estou desenganada, eu vou ser operada do coração, mas os médicos me desenganaram, se não operar eu morro, e se operar eu não vou aguentar a operação. Orem por mim. Eu olhei para o pastor Sólio olhou para mim. Irmãos, ela não tinha nada na disciplina. Nada. E ela nasceu na igreja. Foi criada na igreja. Conhece todas as normas da igreja, a disciplina. A família dela é apostólica.
Entenderam? E ela não era tão nova, devia de ter bem uns 18, 19 anos. E não tinha problema mental, não. Então ela sabia como é que ela tinha que se trajar, sabia como é que ela tinha que usar o seu cabelo, sabia como é que ela tinha que se apresentar na disciplina para agradar a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. E sabia que para merecer o milagre ela também precisava merecer, fazer a parte dela. Mas não fez. Ela veio chorar aí. E o que nós ia falar para ela? O cabelo estava em desordem, tinha não sei quantas cores, tudo repicado. A blusa não tinha manga. O decote dava dó de ver uma moça tão bonitinha, tudo decotada. A saia mal cobria o joelho. E o salto, eu não sei se tinha 15 ou 20 centímetros. A boca tudo vermelha, rosto pintado, os olhos você não sabia se ela tinha apanhado. De tanto que ela pintou, estava roxo. Agora, eu fiquei com dó, eu confesso para os irmãos. Uma moça tão nova poderia servir tanto à igreja no coro, como uma diaconisa, poderia merecer um grande milagre, seria um testemunho muito lindo que a gente ia anunciar no boletim na hora milagrosa. E eu fiquei com dó da família dela também. Mas o que eu ia falar para uma moça dessa? Entenderam? Eu aconselhei. Esse pecado eu não levo comigo, viu, irmão? Porque eu falo. Eu falo porque eu quero o bem da pessoa. Eu sou pastor, eu tenho que ter amor por vocês. E não querer que vocês sofram nem sejam condenados. Eu tenho obrigação de ensinar, certo? E eu quero a minha consciência limpa. Que eu falo que todos entendam. E aqueles que queiram ouvir e obedecer, que sejam bem-aventurados. É isso que a gente quer. Então eu expliquei para ela. Eu falei, olha minha filha, a Santa Avó, o irmão Aldo, tem todo o poder. Isso que você está sofrendo, se eles põem a mão, num instante por outro você fica boa. Para eles não tem empecilho, eles têm todo o poder. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Você tem espelho na tua casa? Se olha bem no espelho. Medita na doutrina, medita na disciplina, nos ensinos da Santa Vó Rosa que você conhece e se olha no espelho. Aí você vai ver por que você não sara. E por que você está com medo terrível de ser operada. Sabendo que se não operar você morre, se operar você não aguenta. Por que você está com tanto medo? Porque se a pessoa é consagrada, é fiel, é santificada, obediente e ora e clama, se precisar mesmo levar para o céu, ela tem todo o sustento dos anjos. Ela tem o consolo, ela tem a paz, ela tem a alegria, ela tem gozo na alma. E mesmo que o corpo pereça, ela entra no céu, rodeada de anjos, que vão cantando melodias maravilhosas, louvando a Deus pela salvação daquela alma. E ela vai ser muito mais feliz lá do que aqui. Então ela não sente desespero, não sente medo, não sente angústia, porque ela tem consolo na alma. Se o corpo não aguenta, o espírito vai para o céu. Mas por que ela estava desesperada, irmãos? Porque ela sabia que não merecia nada. E o que adiantava a gente pedir? Nós pedimos. Nós pedimos, tanto eu como o Sólio, eu pus o nome dela na oração, porque em cada reunião do conselho a gente ora por todos que pedem. E eu marco o nome, não só eu, todos nós. Marcamos o nome da pessoa que pede oração e colocamos o nome junto. Às vezes tem um monte assim de pedido.
E na hora que termina a reunião do conselho, nós todos oramos, e o pastor Sólio ora, pedindo para Santa Avó, por mão alta, ter misericórdia daquelas pessoas e curar aqueles que estão doentes. Nós fizemos a nossa parte. Mas vai saber o que aconteceu com ela. Eu não vi mais. Entenderam? Então, o que está ensinando aqui no boletim? Crer, confiar, sem duvidar, vigiar, obedecer e orar. Esse é o nosso dever. Mas eu digo para vocês, a obediência é a primeira coisa. Primeira coisa. Porque se a pessoa precisa, às vezes não dá nem tempo de clamar, mas a Santa Avó não nega o amparo. Se ela merece. Se ela está crendo, está sendo fiel, está sendo humilde, está sendo obediente. Agora aqui no boletim diz, não servir a Deus e a Mamon. O que é isso? Não podeis servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Ou a pessoa obedece, ou ela está na mão do Mamon. O que é Mamon? É o poder das trevas. Não adianta dizer que é apostólica. Pode até estar aqui no meio, mas se não crê, não obedece, e também não pede perdão, não ora, não se defende, não faz sua parte, essa pessoa está dentro da arca. Vocês respondem para vocês mesmos. Ela está firme na arca da salvação? Muitas vezes está aqui dentro. Mas ela está na arca, igual a arca de Noé, que salvou toda a família dele, os filhos, as filhas, os genros, as noras, os netos, as netas, os bisnetos, os tataranetos. Todos a família dele foram salvos, porque estavam dentro da arca. E por que estavam dentro da arca? Porque creram nele. Creram no que ele pregou. Creram no que ele avisou. Que o dilúvio viria, que deixassem do pecado, que entrassem na arca, creram. Se arrependeram, pediram perdão, e na hora entraram na arca. Não estava chovendo quando entraram. Se eles não crescem, eles iam esperar a chuva para ver se era verdade. Mas eles creram e entraram na arca. Foi aí que entrou um casal de cada animal, para a preservação de toda a raça, e Noé trancou a arca e betumou por dentro, com betume. Calafetou o barco, para a chuva não entrar. E depois que estava tudo fechado, betumado, tudo calafetado, aí começou a chuva. E quando a chuva não parava, muitos que tinham debochado de Noé. Ah, esse velho está caduco, fazendo um baita de um barco em terra seca. Aqui não tem rio, aqui não tem mar. O que esse velho está construindo esse barco? E Noé pregava, vocês se convertam, obedeçam a Deus, as leis de Deus, se arrependam dos seus pecados, porque vai vir o dilúvio e todos os que estiverem em trevas, que não quiserem a Deus, vão perecer. E na hora certa, entrem na arca quando eu mandar, porque vai vir. Ah, esse velho está caduco. Entenderam? Davam risada, debochavam. O corpo é meu, eu me visto como eu bem entendo. Ninguém tem nada de ver com isso. É eu que compro o meu sapato,
com meu dinheiro, eu que compro minha saia, minha blusa e pinto meu cabelo e me passo maquiagem que eu quero com meu dinheiro e ninguém tem nada a ver com isso. Não era isso que eles falavam? Em outras palavras, porque era outra época, chamavam Noé de caduco, debochavam e faziam o que bem entendiam. Entenderam? E não veio o dilúvio. E aonde que eles estão? Os desobedientes. Entenderam? E a arca de Noé hoje em dia é nossa igreja, viu, irmãos? Está lá na doutrina. E Jesus disse que nos tempos da regeneração haveria uma nova arca da salvação, à semelhança da arca de Noé, porque aqueles tempos seriam iguais ao tempo do dilúvio. E que nós estamos vendo no mundo? O que nós estamos vendo no mundo? Entenderam? Ontem mesmo eu estava observando, estava na janela, e vinha descendo uma apostólica. E eu observei o cabelo em ordem, a blusa em ordem, a saia em ordem e o sapato em ordem. Irmãos, ela estava divina, linda, entenderam? E eu fiquei observando, eu falei, olha como é lindo, elegante, bonito, uma apostólica fiel. Deus quer o melhor para nós. Ele nunca quer ver uma filha dele bancando palhaça, nunca. Ele nunca quer ver uma filha dele usando o seu corpo como instrumento de pecado para tentar os outros. Ele não quer, porque ele quer o bem da filha dele. Foi ele que criou. Ele quer ver ela linda, santa, pura, alegre, feliz, em paz, consolada, contente e saudável. Ele quer tudo de bom para nós. Então eu estava observando, olha que linda aquela irmã que vem descendo. Parece um anjo. Inteirinha na disciplina, sem vaidade nenhuma. Não tinha pintura, não tinha nada. Natural. A beleza que Deus lhe deu irradiava nela. Entenderam? Aí eu olhei para baixo, eu estava olhando para cima, ela vinha descendo. Eu olhei para baixo, irmãos, quase que eu choro. Vinha subindo duas moças, que não são da igreja. Elas praticamente são inocentes. Elas não conhecem a nossa doutrina, não conhecem a nossa fé, não conhecem a nossa disciplina. Irmãos, mas eu fiquei com dó. Falo francamente para vocês, me encheu os olhos de água. Duas moças que poderiam estar lindas igual a outra. Irmãos, eu nem conto para vocês, mais ou menos vocês imaginam como que as duas estavam. Dava dó. Entenderam, irmãos? Agora, quem que está dominando aquela irmã linda, apostólica, fiel, obediente, santificada? Ela está sendo dominada por quem? Pelo Espírito Santo do nosso Deus. O mesmo Espírito que daqui a pouco vai descer e ungir os nossos corações, ouvindo a nossa prece, para nos dar força e coragem de sermos fiéis. E aquelas outras duas, coitadinhas, quem que estava dominando elas? Elas estavam dominadas por quem? Eu não vou falar. Vocês sabem que nem eu. Não dá dó? É por isso, irmãos, que nós não nos cansamos de apelar. É no boletim, é nas mensagens e até em alguns hinos. Explica o valor da fé,
o valor do temor a Deus, o valor da oração, o valor da obediência e os méritos que tem uma pessoa que é humilde, consagrada, fiel e santificada. Entenderam? Eu me lembro uma vez, tinha uma senhora, ela era da igreja, há muitos anos. E eu olhava, cada vez ela estava mais magra. Ela era uma senhora forte, mas foi ficando tão magra. Eu pensei, coitadinha, deve estar doente. Aí um dia o irmão Aldo chegou, encostou o carro. E ela foi para cumprimentá-lo, e eu também. E ela chegou perto do irmão Aldo primeiro do que eu. E ele ficou olhando bem para ela. Ela beijou a mão dele. Falou, irmão Aldo, eu estou tão doente. Só o Senhor pode me valer. Sabe o que ele falou para ela? A senhora está muito doente, né, irmã? Eu estou. Então, fica o dia inteiro na frente da televisão. Olha aí o que a senhora está ganhando. Fica o dia inteiro na frente da televisão, como a senhora faz todo dia. A senhora era forte, jovem, saudável. E agora? O que a televisão deu para a senhora? E como é que eu vou curar? Se a senhora fica o dia inteiro na frente da televisão, sabendo que apostólico não pode ter televisão em casa, é ordem de Deus, não é minha. Irmãos, ela baixou a cabeça e graças a Deus ela falou, irmão Aldo, o senhor me perdoa, eu prometo ao senhor que eu vou jogar fora aquilo lá e nunca mais vou assistir. Entenderam? E passaram-se os dias, eu fui vendo a saúde brotar nela. Ela começou a chegar na igreja alegre, mais forte, cumprimentava a todos, feliz, foi engordando, voltou o que ela era. Entenderam? Por quê? Ela não foi humilde? Ela não pediu perdão? Ela não obedeceu, não fez a parte dela, mereceu o milagre, viveu muitos anos. Entenderam? Então, irmãos, é isso que nós queremos para nós. E é isso que nós queremos para vocês. Então, agora nós vamos orar. Conforme está aqui no boletim, é para orar e pedir. E é um momento, irmãos, muito sagrado. A Santa Avó nos explicava, na reunião de oração, o Espírito Santo desce mais perto e unge o meu povo. E todos que oram com fé são fortalecidos na fé, para terem coragem de serem fiéis e obedientes e mereceram os milagres de Jesus. Então é isso, irmãos, que nós vamos receber. Todos os que cremos, que temos fé no irmão Aldo, que temos fé na Santa Avó Rosa e que nos esforçamos a cada dia para ser fiéis e obedientes. É isso, irmãos, que nós vamos receber. E aqueles que porventura não estão bem com eles, peçam perdão. Além de pedir sabedoria, força e fé, peçam perdão. Não precisa falar alto, ninguém precisa saber. Eles ouvem o pensamento, não precisa nem abrir a boca. Mas peçam com fé, irmãos, porque é uma oportunidade única. Daqui meia hora nós não sabemos o que vai acontecer com nós. Entenderam? E nós precisamos sempre do amparo deles. Então aproveitem esta oportunidade, irmãos, que é uma oportunidade única que só esta igreja oferece aos seus fiéis. Entenderam? Porque a igreja do Consolador, a igreja que desceu do céu e a igreja que o Espírito Santo unge, porque a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo conseguiram
esses méritos em nosso lugar, com o sacrifício que eles fizeram para organizar, formar e manter esta igreja fiel. É através dos méritos dele que nós merecemos esta glória. Então sejam amorosos, gratos e orem com muita fé. Eu peço que fiquem em pé. Vamos cantar número 174 do Inário. Ó Santa e Bendita Vó Rosa. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, nesta hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós estende as tuas mãos para nos abençoar e a santa unção do céu nos dar. Irmãos, vamos orar com muito carinho, com muita humildade, muita fé e muito amor, e pedir sabedoria e tudo o que precisamos para sermos sempre fiéis neste santo caminho. Amém. Santo e bendito irmão Aldo, cremos de coração, Santo Primaz, que através dos méritos da Santa Vó Rosa e do Senhor, recebemos neste instante a bênção, a unção e a graça e a virtude do Espírito Santo do nosso Deus. Pelos vossos méritos, irmão Aldo, e os méritos da Santa Vó Rosa. E mais uma vez orando, peço que o Senhor nos ajude, irmão Aldo, de sermos muito unidos no teu amor e também sermos fiéis a tudo o que a Santa Vó Rosa e o Senhor, em nome de Jesus, nos ensinaram para o nosso bem, para garantir a nossa união como povo de Deus e para garantir a nossa vitória de filhos de Deus e de igreja do reino dos céus. Recebe, irmão Aldo, todo o nosso amor, louvor, adoração, glorificação e agradecimento. Também eu te apresento, Santo Primaz, esses nomes que se encontram nessa caixinha de oração sobre o altar. Peço que o Senhor tenha misericórdia dos teus filhos, que com tanta fé e amor colocaram esses pedidos neste altar. Peço que o Senhor os atenda e dê a estas pessoas a saúde, a união na família, o emprego, a paz, o consolo, a salvação e a bem-aventurança, e que possam cantar vitórias conosco por estarem neste santo caminho e confiarem no teu poder e no poder consolador da santa e querida Vó Rosa. Santo Primaz, dai-nos mais uma vez a tua bênção, com o teu amparo, o teu consolo, e dai-nos forças, irmão Aldo, para que nenhum de nós se iluda com as coisas do mundo, com as falsidades das trevas, mas que possamos estar sempre iluminados pela tua unção, pela tua bênção, pelo amparo dos teus santos e anjos, e também guiados neste santo caminho estreito que nos conduz a passos firmes ao reino do céu. Recebe, irmão Aldo, toda a nossa gratidão, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da nossa bendita Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador. Amém.